O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, começa falando dos pagãos, como foi a leitura de ontem, daqueles que não eram judeus e que deveriam reconhecer a Deus, se não tiveram acesso à revelação, mas a própria obra criada é como um sinal da existência de Deus. No entanto, tantas vezes caíram na idolatria. Depois o apóstolo começa a falar dos judeus, conforme o texto de hoje, capítulo 2. Tu que julgas não tem desculpa. Julgando os outros, te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas, tu que julgas. Portanto, o Senhor nos alerta em relação ao julgamento. No Santo Evangelho, nosso Senhor diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pode acontecer da pessoa sentir certo pesar diante do erro alheio e achar que está julgando. Nem sempre é juízo. As coisas são claras. Quando o Senhor fala para não julgar o interior da pessoa. Quem julga é Deus. Agora, as ações são visíveis. E isso nós temos a palavra de Deus, que já é o nosso critério de juízo. Mas o coração, a pessoa, na sua integralidade, só Deus vai julgar. Cada um deve cultivar o zelo em se converter. Nesse aspecto, nosso Senhor disse também na carta aqui aos Romanos, através do apóstolo Paulo, que a bondade, a longanimidade de Deus, a sua benignidade, deve ser motivação para a nossa conversão. O apóstolo fala também em sentido de garantirmos nossa vocação e eleição. Hoje temos o testemunho de Santa Teresa d'Ávila.
ela poderia ter caído em certa mediocridade que se vivia naquele seu tempo, inclusive na vida religiosa, mas ela deixou-se ser despertada pela palavra de Deus, percebeu onde estava errando, gastando tempo em conversas frívolas, e procurou voltar-se mais profundamente para o Senhor. E foi um instrumento tão dócil nas mãos de Deus. Cada um de nós somos chamados, segundo a nossa vocação, a deixarmos rastros de testemunho. Como você quer ser lembrado depois da sua morte, meu irmão, minha irmã? Como você deseja ser lembrado? Como alguém que deixou rastro de virtude? Alguém que realmente testemunhou? Que procurou viver com autenticidade a palavra de Deus? Por isso devemos perguntar: como os de fora nos veem? Dom Helder Câmara está inclusive em processo de beatificação, foi arcebispo de Recife. Me recordo dele dizer uma vez: todos nós temos em certa medida um fariseu dentro de nós. Devemos buscar a autenticidade. Perguntaram numa visita que o Papa Bento, ainda como cardeal Ratzinger, fez ao Chile. Perguntaram a ele qual a qualidade mais importante que o senhor vê, a qualidade mais necessária naqueles que estão caminhando o seminário para serem padres. E ele respondeu: autenticidade. Como é importante nos ministros de Deus, mas como é importante em cada cristão. Às vezes preocupamos muito com o exterior e não nos apresentamos como somos, pecadores. Eu concluí a leitura da biografia do Papa Francisco. Mais de uma vez no texto ele diz: sou pecador. Como somos pequenos. Devemos nos reconhecer como tal. Tudo aquilo que somos é pela graça. O apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. E numa passagem, ele diz: nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O Senhor se manifestou a ele no caminho de Damasco, o chamou para ser apóstolo das nações. Ele poderia se vangloriar, mas ele chegou a dizer: nem sou digno de ser chamado apóstolo. Como é importante a humildade, chamada de mãe de todas as virtudes. Devemos pedir essa graça a Deus. Só pela graça podemos progredir em virtude. E se pedimos algo que é o propósito de Deus nos conceder, estamos orando de acordo com a sua vontade.
Por certo, é uma oração que lhe é agradável. E Ele vai nos atendendo e vamos progredindo na vivência da virtude. No Santo Evangelho, Jesus profere sentenças graves em relação aos fariseus, que pagavam o dízimo da hortelã, da arruda, até de outras ervas, mas deixavam de lado a justiça, quer dizer, a vontade de Deus e o amor de Deus. E os mestres da lei colocavam fardo sobre os outros, numa religião pesada. Não se trata de cair no laxismo, mas também não se deve apresentar o cristianismo de uma forma dura, moralista. A marca do cristianismo é o amor, a misericórdia de Deus. E Jesus nos disse: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Como as pessoas de fora nos veem? Devemos fazer essa pergunta, pedindo a graça de sermos testemunhas do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, deixando rastro nos nossos ambientes, não obstante nossa fragilidade, mas deixando rastro testemunhal nos ambientes que o Senhor nos coloca, começando pela família. Vamos pedir essa graça a Deus. A graça de vivermos o nosso chamado batismal a uma vida de virtude. A exemplo dos santos, como Santa Teresa d'Ávila. Certamente numa medida menor, não estamos nesse grau de virtude, mas somos chamados a imitar os santos. Quando a igreja apresenta os santos, quer não só que contemos com eles como intercessores, mas como modelos também de vida de virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.